O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Começando aqui com essa notícia de que o sapo cachaceiro finalmente decidiu fazer o pronunciamento. Vocês lembram, em um dos vídeos da semana passada, ele tinha desistido, deu aquela entrevista lá no Jornal Nacional e também na Record ou na Band, não me lembro qual das duas, mas em duas emissoras ele deu entrevista, pois agora a coisa tá pegando, ele resolveu fazer o pronunciamento, então hoje, quinta-feira, o Lula vai fazer o pronunciamento defendendo a soberania. Ele vai falar da soberania e esse pronunciamento pede um panelaço, né, pessoal? Então que fique aí a dica para o pessoal organizar um panelaço que seria sensacional. Começando aqui com as nossas pautas do dia, deixa até aumentar para a gente ler melhor. Xande foi ali escolhido para decidir a história do IOF. Para quem não lembra, o sapo cachaceiro fez um decreto aumentando o imposto para geral, porque eles precisam de dinheiro para gastar com suas viagens e seus luxos e outras coisas que a gente vai ver ainda nesse vídeo de hoje. O Congresso foi lá, votou na Câmara, votou no Senado, teve uma votação tão expressiva que poderia fazer até uma emenda constitucional. Foi uma maioria esmagadora. Aí o Xande pegou, anulou os dois e falou: vistam a camiseta da amizade, o Congresso e o Executivo têm que sentar e conversar e fazer as pazes. Não adiantou, eles não fizeram as pazes e daí o Xande decidiu a favor do governo, claro, porque é o consórcio PT-STF que desgoverna este país. Então tá que Alexandre de Moraes mantém o decreto de IOF do governo e ele só revogou a cobrança do risco sacado, que é uma espécie de adiantamento aí que alguns empresários, profissionais liberais fazem com relação aos seus serviços. E aí tem essa matéria aqui que é sensacional, porque o governo está dizendo que o IOF é para taxar os pobres, assim como era a taxa da blusinha da Shein, assim como eles não queriam taxar o Pix, assim como sempre foi o socialismo desde que o mundo é mundo. Mas a própria CNN traz uma análise. IOF não vai fazer justiça tributária e MEI vai pagar o dobro. Quem é MEI? O microempreendedor individual é rico? Não, é o pobre. Então, de novo, é o pobre pagando mais imposto. Como sempre, temos aí uma nova tarifa Moraes, o IOF. Além da taxação do Trump, tem aí o aumento do IOF, que também tem a assinatura do Xande. E esse caso aqui, gente, todo mundo lembra do Fábio Chor. O Fábio Chor é um nome que alguns comentaristas falaram há um tempo atrás, inclusive o Ed Raposo fez um vídeo sobre isso, e simplesmente foram deletados da face da terra. Ninguém quer que fale sobre esse assunto, Fábio Chor. Mas ele foi ali arrolado como testemunha no caso do Felipe Martins, o caso da falsificação da entrada. A gente já falou diversas vezes sobre isso aqui. Só que ontem ele não foi ao depoimento. Tá aqui, ó. Delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, não vai a depoimento do STF. O delegado da Polícia Federal não compareceu para o seu depoimento, que era previsto para ontem, e o Moraes vai intimar o delegado a pedido da defesa do Felipe Martins. Então, parece que ele será intimado para prestar este depoimento. Agora, outra coisa esquisitíssima que aconteceu ontem no caso do Felipe Martins foi isso aqui, ó. Matéria da Oeste. Nome de Felipe Martins reaparece no sistema de imigração dos Estados Unidos. A defesa afirma que o documento falso foi usado para justificar a prisão. E quem quiser saber mais detalhes sobre esse negócio esquisitíssimo, vai lá no canal da Bárbara, canal Te Atualizei. Ela fez uma live urgente ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, explicando tintim por tintim dessa treta. Então eu recomendo para vocês que vão lá no canal Te Atualizei, da Bárbara, e assistam a última publicação que ela fez explicando esse caso aqui que tá cada vez mais cabeludo, diga-se de passagem. E tivemos aí o Trump. De novo, todo dia o Trump tá falando sobre o Brasil e todo dia na mesma linha, que a gente já falou diversas vezes aqui, isso é liberdade de expressão, segurança jurídica e a perseguição às Big Tech.
que está acontecendo aqui no Brasil e que está motivando esse tarifaço. E então, para que não fique nenhuma dúvida para os analfabetos da política, da elite financeira do nosso país, o Trump voltou a reafirmar que este não é um problema técnico, este não é um problema econômico, este não é um problema que vai se resolver com técnicos. Este é um problema político. O Brasil está indo para um regime, se é que já não está, né? Regime ditatorial. E regime ditatorial terá o tratamento de regime ditatorial. E os brasileiros precisam escolher. Querem democracia, ser tratado como democracia, ou querem ser uma ditadura, tratados como ditadura e tendo diversas sanções. Essa tarifa aí até é o de menos. Ontem eles estavam dando botes com bumbum com o negócio da investigação que eu falei pra vocês da sessão 301. Aliás, quem acompanha os vídeos aqui do canal, já desde o dia que o Trump publicou a carta, já sabia que vinha essa bomba por aí, mas os nossos analfabetos da elite não entenderam o que está escrito na carta e continuam batendo cabeça. Temos aqui ela, Tereza Cristina, que ontem tá aqui, ela foi na Globo News, eu não vou passar todo o trecho da entrevista, mas uma das coisas que ela falou é o seguinte: então ele, o Eduardo Bolsonaro, está colocando anistia. É o Eduardo Bolsonaro que está colocando a anistia como condição, não é o governo dos Estados Unidos. Mas eu acho que isso é um problema interno que nós devemos discutir no Brasil. Eu concordo, é um problema interno. Se os nossos senadores, como a senhora, dona Tereza Cristina, não estivessem com as nádegas em cima dos diversos processos de impeachment, de todos os pedidos que foram feitos, se vocês tivessem dado o freio nos abusos do judiciário, esse tema não precisaria ir para fora. Aliás, a anistia foi proibida pelo judiciário de ser discutida, né? Teve recadinho ali do Hugo Mota, do Alcolumbre, que se o Congresso aprovasse, o STF ia derrubar. Então, assim, os brasileiros não têm mais esperança nenhuma em vocês, senadores. O que mais me revolta é, assim, senador querendo fazer gracinha falando de alguma coisa, quando são eles os responsáveis por esses abusos todos que estão acontecendo, porque eles poderiam dar o freio. Então, ela está gravando diversos vídeos, ela está dando entrevistas, ela está postando em todas as redes sociais, porque o lobbyzinho dela está preocupadinho, ó. O governo federal está demorando demais para ir à mesa. Vamos parar de politizar, vamos resolver as coisas técnicas. E aí eu até coloco aqui, ó, eu não deveria, mas eu vou te dar uma dica de como começar a resolver o assunto. O Trump falou que é um assunto político, que tem que ser feito algo para acabar com os abusos que acontecem no Brasil, ou então as sanções vão se avolumar cada vez mais. Quem também tá fazendo de conta que quer resolver é o senador Nelsinho Trade. Ele está organizando, ele postou aqui que foi aprovada no plenário uma iniciativa de uma missão parlamentar a Washington. Eles precisam destravar canais de diálogo, blá, 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 blá. Excelente. Será que o senador Nelsinho Trade já entrou em contato com Paulo Figueiredo, com Eduardo Bolsonaro, que estão querendo solucionar, estão lá nos Estados Unidos, tem um canal direto com o governo, com a Casa Branca, já demonstraram isso por diversos meios. Será que eles entraram em contato? Ou será que eles estão querendo defender outros interesses que não a liberdade do povo brasileiro? Fica aí a dúvida, né? O Alckmin também. Agora o Alckmin foi eleito como negociador do governo. Porque realmente, né, o Lula, um cachaceiro, já falou um monte de coisa, ofereceu jabuticaba pro Trump, falou em desdolarizar a economia. Então, a esquerda usou o seu único neurônio e pensou assim, vamos mandar o Alckmin. O Alckmin é prudente, ele é sofisticado, ele é moderado, ele não gosta de radicalismos. Vamos mandar ele para negociar. Tá aqui, ó. E o Alckmin enviou uma carta para o governo Trump dizendo que ele está indignado com as tarifas do Trump. Aí depois fizeram um videozinho, o seu Hugo Moita, o Alconhonho e o Alckmin, diretamente da cena do crime, fazendo aí seu videozinho dizendo que eles vão conversar, eles vão conseguir, vão acontecer. Melhor resposta foi a do Eduardo Bolsonaro, que já deu a letra para eles. Isolar Bolsonaro não muda o cenário. Não vai mudar. Aprovar a anistia muda o cenário. Mas a anistia foi proibida de ser discutida no lugar correto, que é o nosso Congresso. Nosso Congresso está aqui, ó, mãozinhas atadas. Não pode discutir anistia. Presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre
contem conosco para resolver a tarifa Moraes. Então, Eduardo Bolsonaro está se colocando à disposição junto com Paulo Figueiredo para ajudar os presidentes do Poder Legislativo ali, né, Câmara dos Deputados e Senado, para resolver esse problema. O Congresso deve ser protagonista nesse imbróglio. Porém, Alckmin fechou qualquer porta após posar na foto com os líderes terroristas, aquela famosa foto que vocês já viram diversas vezes e que é claro que o governo dos Estados Unidos sabe muito bem quem é o Alckmin. Chega lá com o Alckmin, ainda mais depois que dessa... estou indignada com a carta, com a tarifa do Trump. O que eles fazem com as mulheres lá no Irã, de apedrejar, de pendurar, de botar véu, isso aí não deixa o Alckmin indignado. Deixa o Alckmin indignado é a tarifa do Trump. Vão lá e com o Alckmin, obviamente, darão com a cara na porta. Espero que eles tenham a consciência de entrar em contato com o Eduardo Bolsonaro e resolva, porque o tarifaço não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. E dentro do PL, o Eduardo Bolsonaro enfrenta resistências, né? Tá aqui, ó. Alguma fonte de dentro do PL, eu já falei pra vocês que tem sim muita gente que gosta de plantar fofoquinha na mídia, que tá dentro da direita do PL. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Seria interessante a gente descobrir esses nomes, né? Então, na cabecinha deles, o Eduardo tá fazendo tudo isso porque ele quer ser o presidente e tirar o pai da cadeia. Eles ainda não entenderam o que tá escrito na carta do Trump, eles ainda não entenderam que o negócio é muito maior e que as relações do nosso desgoverno com ditaduras e todo esse contexto também está inserido. Então, ele é um problema político. Se o Eduardo Bolsonaro fosse lá nos Estados Unidos reclamar por reclamar, nada disso estaria acontecendo. Então, a culpa não é do Eduardo, com certeza não é do Eduardo, mas das pessoas que estão levando o Brasil para o abismo de uma ditadura. Chris Pavlovski, o dono do Rumble, postou mensagem em inglês e português aos brasileiros e disse: Brasil, ainda estou lutando pelos direitos humanos. A Rumble vai voltar e a liberdade de expressão vai vencer. Pode levar tempo, mas eu não desisto. Muito obrigada. E o que mais a gente quer, pelo menos o que eu mais sinto falta, é da liberdade de expressão. Porque, por incrível que pareça, eu falo algumas coisas aqui que realmente podem ser interpretadas como algo antidemocrático, mas ainda assim tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar e, devido ao que acontece, eu dou uma maneirada, infelizmente. Aí, aqui nós temos a parte do PT sendo pego no flagra. Todo mundo postou essa matéria aqui ontem sobre os perfis com comportamento de robô que turbinaram a reação da esquerda no X. Grupo de contas com indícios de automação concentrou ataques a Americano e Bolsonaro após anúncio da medida econômica. Tá rolando uma guerra lá no Twitter e mesmo com robôs, com dinheiro, com tudo, eles não estão conseguindo ganhar do povo organizado. Saiu aqui também dos gastos. Gente, quando é que a gente vai ter um parlamentar que vai fazer um projeto de lei proibindo dinheiro do pagador de impostos para impulsionamento de conteúdo em rede social? Isso aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Porque tem gente da direita que faz impulsionamento com dinheiro público também. Isso daqui, na minha opinião, é um absurdo. O dinheiro dos nossos impostos tem outras finalidades muito mais importantes. A nossa educação em frangalhos, estradas, saúde. Impulsionamento em rede social com dinheiro público é uma imoralidade. E eu aguardo um parlamentar da direita entrar com um projeto para acabar com isso. Acabar. Então tá aqui. Gastos de ao menos 330 mil para impulsionar anúncios reforçam a guinada nas redes do PT. Ou seja, eles não conseguem engajamento, eles não conseguem crescimento orgânico e gastam dinheiro dos nossos impostos para promover causas ditatoriais, porque é só isso que o PT faz. E ainda tem mais, porque lembra que teve uma licitação da Secom de 200 milhões que foi embargada, eles tiveram que cancelar porque teve vários indícios de fraude?
Pois agora eles vão tentar fazer de novo. Dessa vez não com 200 milhões, um valor mais modesto. Só 98 milhões. O Lula abriu uma licitação de 98 milhões para a comunicação digital. Então eu espero aí que o Gustavo Gayer e o Zucco, que estavam bem atentos a essa questão, já entrem com os seus pedidos de investigação, porque isso daqui provavelmente é a mesma coisa da outra que foi revogada por suspeita de fraude. Adiante. Os novos escândalos. Gente, todos os escândalos que já aconteceram são, assim, motivo para tirar o Lula do poder. Mas nós temos novos escândalos, infelizmente, surgindo todos os dias, de cifras bilionárias. Tá aqui a coluna da Andresa Matais, no Metrópolis, nos falando que o governo omitiu por 8 meses 2,5 bilhões. Bilhões com B de bola em honorários na AGU. O Bessias levou uma bolada desses honorários aí. Tivemos aqui também outro escândalo. CGU aponta distorção de 4 bilhões no Ministério da Educação. Então temos 2,5 bilhões na AGU, mais 4 bilhões no Ministério da Educação e aquela que não podemos esquecer, que é maior do que Mensalão, maior do que Petrolão, aquela fraude onde roubaram deficientes, viúvas, crianças e velhinhos. Isso é o tipo mais nojento de roubo que existe. Aí nós vamos ser assaltados de novo na fraude do INSS, porque quem é que vai devolver o dinheiro? Nós, o pagador de impostos. Inclusive os aposentados foram roubados, estão sendo roubados de novo, pela segunda vez. Governo abre crédito de 3,3 bi para pagar fraudes do INSS. A medida provisória editada pelo Lula foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, hoje, dia 17 de julho. E aí fica aquela pergunta, né? Quantas pessoas foram presas? Teve apreensão de celular, apreensão de notebook, rede social derrubada, alguém preso por causa da fraude, do roubo dos aposentados, alguma investigação? Nada. A única coisa que a gente tem é uma promessa de uma CPI agora para o segundo semestre, mas isso daqui também não deve sair do nosso radar. Então, essas são as últimas notícias. PT sendo petista, Xande sendo vossa Xandidade e fechando o Congresso de uma maneira um pouco mais soft, né? Não é com as tropas, mas é com a caneta. E a treta rolando solta com o tarifaço dos Estados Unidos, porque, ao que tudo indica, tanto a nossa elite política quanto financeira e empresarial são um bando de analfabetos que não entenderam que o problema com os Estados Unidos é da ordem do regime. Vamos ser uma democracia ou vamos ser uma ditadura? E aí, de acordo com a nossa escolha, virão as consequências. Só falta agora a elite entender que o problema não é técnico, o problema é político, e nós temos sim uma fonte que tem acesso à Casa Branca. Basta eles terem a boa vontade de procurá-los, porque eles estão se colocando à disposição. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas tretas todas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.